Mas Olá novamente a todas. Ahm, já nos conhecemos, creio que só a Cláudia é que está de novo. Ela já se apresentou há pouco. Não sei se queres partilhar alguma coisa, se tens alguma prática de meditação, Cláudia. Como é a primeira vez que é vens, só dar um beijinho. não, Estou aqui a partilhar convosco estes belos momentos e gratidão a todos. Um beijinho. não ouvimos bem, mas deu para perceber. Ok. Ahm, Ah, Vamos ah, começar Beijo. o alinhamento. Se quiserem desligar as câmaras, agora na fase do alinhamento, estejam à vontade. Peço-vos é que desliguem o som para não haver interferências. Cláudia, consegues desligar o som? Desligar o som. Sim, bem. Então, Anabela, queres dizer alguma coisa antes de começarmos o alinhamento? talvez pudéssemos fazer uma pequena síntese antes do Aham. alinhamento Ok, das perfeito. duas reuniões anteriores. Na primeira reunião nós falámos hum, de como a meditação, mais ou menos como um ato de moda, apareceu no Ocidente. A meditação uma ação que no Oriente é conhecida desde há milhares de anos e faz parte da vida da maioria das pessoas que lá vivem. Embora tenham os seus seres desenvolvidos que a pratiquem de uma forma diferente, mas quase toda a gente conhece uma forma de meditar. No Ocidente, nós só começámos a ter contacto com a meditação como ela é conhecida no Oriente há pouco mais de 100 anos. E as pessoas no Ocidente usam a meditação para uma forma de acalmar, de tranquilizar, de, de tirar benefícios para a saúde. É verdade, acontece. Só que a meditação é muito mais do que isso. A meditação é uma forma de nos alinharmos, de nos conectarmos com energias superiores, de forma a conseguirmos trazê-las até à Terra e irradiá-las, fazendo com que a humanidade tenha um percurso diferente daquele que nós vemos todos os dias nas nossas casas pela televisão, por exemplo. No segundo dia, nós estivemos a falar sobre a meditação em si e o que era a meditação, como é que nós nos íamos embrenhando com esta nova ferramenta e qual era o propósito da meditação em si. Como eu disse há pouco, é mais do que só conseguirmos benefícios para a nossa saúde. É conseguirmos benefícios para nós e para a humanidade e todos os reinos que compõem este planeta maravilhoso em que nós vivemos. E agora vamos falar qual é o propósito da meditação em si. E é essa a nossa apresentação de hoje. Não sei se a Lucia quer acrescentar algo. Sim, eu reforço sempre aquilo que vamos aprender ao longo desta formação, que a meditação é o contacto com a nossa alma e que para isso há um yoga. Yoga quer dizer união, que é o Raja Yoga, que nós já estamos a começar a entrar nele, que é o yoga que nos faz
treinar a mente, orientá-la para um ponto. E vamos estudar então o Raja Yoga com mais profundidade. Então vamos começar pelo alinhamento. Eu vou desligar a minha câmera. Vamos observar a nossa respiração. Vamos inspirar profundamente e na expiração sentimos o desbloquear das tensões. Inspiramos luz. Exalamos amor. Inspiramos luz. Exalamos amor. Inspiramos luz. Exalamos amor. Inspiramos e na expiração relaxamos o nosso corpo físico. Inspiramos e na expiração harmonizamos a energia emocional. Inspiramos e na expiração acalmamos a mente, orientando-a para um ponto elevado e sereno. Agora, ao ritmo de cada uma, regressamos aos corpos da personalidade. Inspiramos e na expiração abrimos os nossos olhos. Podemos Agora dizer, sim, peço desculpa, podemos dizer que o alinhamento é uma parte da meditação, porque o alinhamento é a tomada de consciência dos corpos que nos animam, que nos trazem à vida aqui na Terra e que se liga ou que se ligam com a alma. E esse é o propósito da meditação. Portanto, o alinhamento é uma das componentes da meditação. Vamos então passar às nossas leituras.
Nós convidamos sempre, se alguém quiser ler algum texto, é só dizer que quer ler. Se não, a gente lê e no fim de cada leitura, quem tiver dúvidas pode colocá-las. Dúvidas, questões, observações, tudo o que vier, porque nós estamos a trabalhar em formação grupal e nesta formação grupal nós vamos começar a entender coisas que às vezes surgem da mente grupal, porque também na meditação nós vamos aprender que nós nos ligamos à mente e que a mente não é una, não é só nossa, é um conjunto é um lugar onde todos nós estamos a viver e às vezes temos essa abordagem para nós que nós conseguimos atingir e que atingimos perguntas ou questões que são do grupo. E quando elas nos aparecem, deveremos colocá-las para que o grupo possa responder na sua totalidade. E agradecemos que isso aconteça. Então eu vou passar a ler. Como alcançar o objetivo da meditação? Como todos sabemos, a ciência, aquela que nós conhecemos, é um processo sistemático e metódico de pesquisa que procura compreender o mundo natural através da observação, experimentação e raciocínio lógico. Baseia-se no acumular de conhecimentos através da formulação, teste de hipóteses e teorias e visa fornecer explicações fiáveis e verificáveis sobre como funcionam as coisas no universo. O grau de fiabilidade é bastante alto, pois as suas bases são universais e qualquer pessoa pode verificá-lo através de observação, utilização de instrumentos apropriados e experiência. Eu não tenho nada a acrescentar. Mas eu talvez tenha, porque nós estamos habituados a ouvir falar na ciência e a ciência tem um método. Esta introdução da ciência aqui, para nos chamar a atenção da meditação, é que a meditação, tal como a ciência como nós a conhecemos, também tem um método. E também tem uma linha que deve ser seguida para que nós consigamos alcançar o objetivo a que nos propomos. Por isso é que a meditação pode ser chamada de ciência. Vamos ao segundo slide. Têm as religiões uma base científica? Diz-se que a religião, como geralmente é ensinada em todo o mundo, é baseada na fé e, na maioria dos casos, consiste em diferentes conjuntos de teorias baseadas em crenças. É por isso que as várias religiões se encontram em desacordo umas com as outras. As religiões são baseadas nas experiências de antigos sábios, como Krishna, Buda, Cristo, Maomé, Abraão, Moisés, entre outros. Mas muito poucos dos seus seguidores foram capazes de conhecer a verdade por si mesmo, como o fizeram os seus fundadores. Raja Yoga como ciência. O Raja Yoga propõe colocar perante a humanidade um método prático e cientificamente elaborado para alcançar essa verdade. É muito fácil observar factos no mundo externo,
através de vários instrumentos que foram inventados e assim verificar a sua veracidade. Mas, no mundo interno, não encontramos nenhum instrumento para nos ajudar. No entanto, sabemos que precisamos observar e analisar para termos um conhecimento real. Caso contrário, cairíamos em teorias não fundamentadas. Eu aqui recordo sempre numas frases do mestre, neste caso é o mestre tibetano, que Alice Bailey transformou os ensinamentos dele em várias obras, os livros azuis, e ele sempre nos diz, na introdução de cada livro, não acreditem naquilo que está aqui escrito, naquilo que eu digo, a não ser que vocês experienciam internamente essa verdade. Ou seja, temos acesso à verdade quando ela toca nas nossas mentes e nos nossos corações. Pode vir Buda, Cristo, não sei, qualquer um dos mestres que acreditamos, mas se nós não vivenciarmos essas verdades, elas não se podem tornar autênticas. E o Raja Yoga vem nos ensinar a como treinar a mente para alcançar, para fazer a ponte da mente com o coração e para alcançar a nossa verdade, a nossa. A ciência do Raja Yoga visa dar aos homens o meio para observar os estados interiores de consciência, usando como instrumento a própria mente. O poder da atenção, quando devidamente direcionado para o mundo interior, analisará a mente e iluminará a realidade que nos rodeia, quer interna, quer externa. Os poderes de uma mente destreinada são como raios de luz que se dissipam, mas uma mente centrada, treinada, tem o poder de iluminar. Esta é a verdadeira fonte de conhecimento interno que temos. Levar a atenção para o interior, depois concentrar todos os seus poderes e derramá-los sobre a mente, a fim de analisar e conhecer a sua própria natureza. Não é tarefa fácil. No entanto, esta é a única maneira de ter uma abordagem científica. Quando nos sentamos para meditar ou para concentrar, porque a primeira fase da meditação é a concentração, nós começamos a dar os primeiros passos do autoconhecimento e começamos a perceber que a nossa mente, tal como nós vivemos o dia a dia, ela é cheia de milhares de pensamentos inúteis. E este treino que nós estamos a ser convidados a fazer vai permitir que aos poucos ela se comece a disciplinar e os pensamentos que jorravam indiscriminadamente comecem a ser menos intensos e menos quantidade. Como a Irma dizia há pouco, é difícil, muito difícil.
Julgo eu que até os seres que nós conhecemos, treinados, como o Dalai Lama, terá os seus momentos de dificuldade com a sua própria mente. Mas nós vamos conseguindo algumas conquistas, etapa a etapa, nós vamos conseguindo. E vamos conseguindo perceber que, como diz aqui o segundo parágrafo, os poderes de uma mente destreinada são como raios de luz que se dissipam. Mas quando nós vamos percebendo que a mente se vai tornando mais disciplinada, nós começamos a ter a noção de que ela pode mesmo iluminar. E quando conseguirmos ter uma mente mesmo dominada, como será? Eu até estava a pensar, Anabela, neste preciso momento, até que ponto é que nós estamos aqui a assistir e a participar nesta formação, estamos com a mente mesmo serena e atenta ao que está a ser dito. Até que ponto? Será que nós estamos mesmo a ouvir-nos e a ler o que está no ecrã? Quantos pensamentos já passaram? Isto é um exemplo que devemos aplicar no dia a dia. A atenção naquilo que estamos a fazer. Agora, estamos aqui, é aqui que devemos estar. Só que sabemos que nem sempre isso acontece, mas pronto, a gente vai treinando. Alguma coisa, Irma, para dizer? Partilhar? Olha, das experiências que eu tenho das minhas meditações, houve uma meditação que eu fiz, foi uma meditação guiada, pronto, no computador, para ver se a mente acalmava. O que é que acabou por acontecer dessa meditação? Eu apaguei totalmente e fiz uma regressão a uma vida passada. Regredi totalmente. Vi, no tempo dos reis, era homem, no tempo dos reis, foi onde eu fui parar, e estava a chorar porque a minha mulher tinha falecido. Olha, eu fiquei espantada com aquilo que me aconteceu. Como é que eu fui numa meditação normal, apaguei e fui regredir uma época distante. Oh, Irma, mas é importante ter colocado essa questão, ter colocado, não, ter partilhado connosco essa vivência, porque nós, nós temos que nos disciplinar, ou seja, quando vamos fazer uma meditação, temos que ter um objetivo. E poderia ser um objetivo seu fazer uma regressão, e tudo bem, mas aí você tinha planeado, agora vou fazer uma regressão, porque nestas meditações, por exemplo, que vamos fazer aqui, o objetivo é focarmos num ponto e não deixar ir a mente para as vidas passadas do outro lado. Isso é outro assunto e podemos fazê-lo noutras alturas. O objetivo é, ok, hoje vou-me sentar para meditar, para me conectar com a minha alma ou para enviar luz para o mundo. Tudo bem, mas nós é que temos que ser o rei e as rainhas da nossa própria mente, porque senão sentamos-nos e de repente estamos a divagar pelos reis, rainhas, século XII, século XIII, e pode não ser o objetivo. Por isso, muito obrigada, foi excelente, porque isso é um dos erros, entre aspas, porque aqui não há erros, há vivências, Exato. mas temos que ser senhoras sentadas no trono. Agora vou-me propor a este tipo de meditação e é ela, e é esta meditação que eu vou fazer, e acabou. Pronto. É muito aquela energia do primeiro raio. Eu não sei se vocês estão habituadas ao estudo dos raios, mas o primeiro raio é vontade e poder. E é quando nós lançamos a espada de luz e dizemos: não, nós vamos cumprir esta tarefa. E acabou. E a mente fica obediente. Vamos passar, porque isto, o tempo, eu sou sempre a Boa! chatinha do tempo, mas há um objetivo a cumprir.
Mas obrigada, foi Obrigada, interessantíssimo. Irma, muito bom. Para que Creio serve que és tal tu. conhecimento? Este conhecimento em si mesmo é a maior recompensa deste estudo, pois dirige-nos ao autoconhecimento. Por consequência, vai afastar-nos do sofrimento. Quando nos elevamos e acalmamos a nossa mente, esta permite o contacto com a alma, que é imortal, eternamente pura e perfeita. Deixamos de ser miseráveis e infelizes. Toda a infelicidade vem do medo, do desejo não realizado. O homem descobrirá que nunca morre e então não terá mais medo da morte. Quando ele descobrir que Deus está dentro de si mesmo, Deus imanente, e souber que ele mesmo é perfeito, não haverá mais miséria, haverá perfeita bem-aventurança, mesmo enquanto ele estiver neste corpo. Só existe um método para alcançar este conhecimento: a concentração. Eu não resisto, Anabela. Desculpa, se calhar ias falar. Não, não, Ah, há uns livrinhos da Agni Yoga que foram passados pelo mestre Moria, e até porque falámos no primeiro raio há pouco. E hoje, por acaso, abri ao calhas e calhou este seguinte pensamento que tem tudo a ver com o que foi dito aqui. Para nós percebermos o poder do pensamento e como ele nos pode trazer infelicidade e doença. E diz assim: isto é o livro A1 e o pensamento é o 439. Um pensamento repugnante não pode gerar uma bela ação. Quando eu falo, eu, alma, sobre beleza, tenho em mente, antes de tudo, beleza de pensamento. O pensamento tem forma, o que quer dizer que a beleza de pensamento deve ser compreendida em todos os sentidos. Para a salvação do cosmos, o homem não deve pensar horrivelmente. Mas não digo. mas a Irma quer dizer qualquer coisa. Por favor, Irma. Não é uma verdade. É verdade aquilo que a Lúcia estava a falar no livro. É verdade. É uma experiência comum, não é? Todos nós É, experienciamos. exatamente. É E verdade. quando Nós é que criamos a nossa própria infelicidade e a nossa própria É. desgraça. É incrível. Através dos nossos pensamentos, porque eles são uma sombra de nós próprios, não é? É o nosso eu inferior a querer se interpor com o eu superior, e então isto às vezes é um descalabro, não é? é isso mesmo. Oh, Contudo, sabemos que se utilizarmos a prática de treinar a mente, podemos alcançar a beleza, a serenidade, a paz, como os grandes seres conseguiram. Ou seja, isto não é algo abstrato, é, é uma ciência. É possível treinar a mente e transformar os pensamentos em bons pensamentos, em pensamentos o melhor bem para o maior número. A natureza está disposta a revelar os seus segredos, se soubermos bater à sua porta. E isso é conseguido através da concentração. Não há limite para o poder da mente humana. Quanto mais concentrada estiver, mais poder é exercido sobre um ponto. E esse é o segredo. Perceberemos por nós mesmos se temos alma ou não, se a vida é temporal ou eterna, se existe um Deus no universo ou não. Tudo nos será revelado. Isto é o que o Raja Yoga pretende ensinar numa experiência vivida.
O objetivo de todos os seus ensinamentos é como concentrar a mente. Depois, como descobrir os factos em nossas próprias mentes. Depois, como generalizar esses fatos e tirar nossas próprias conclusões a partir deles. Assim, vemos que no estudo do Raja Yoga, nenhuma fé ou crença é necessária. Este estudo requer tempo e prática constante. Na maioria da humanidade, a mente está muito pouco desenvolvida, inteiramente sob o controle do corpo, que está em constante mudança. Portanto, o principal objetivo do Raja Yoga é treinar a mente para ser um instrumento da alma e o meio pelo qual o cérebro do aspirante se tornará iluminado e adquirirá conhecimentos de assuntos relativos ao reino da alma. Já falámos aqui que temos que vivenciar a verdade dentro de nós e há um exercício muito simples que eu comecei a praticar há pouco tempo, que é visualizar um círculo, fechamos os olhos e visualizamos um círculo. E dentro desse círculo vamos ver um pontinho. E então qual é que é a nossa tarefa? É ficar uns segundos só concentrados nesse ponto. E isto é tão interessante. No primeiro dia, se calhar, ficamos só 2 segundos fixadas com a mente no ponto, está dentro do círculo. No segundo dia, se calhar já conseguimos mais segundos. E vai chegar uma altura, vamos conseguir, se calhar, estar 5 minutos sem ver a circunferência e só estarmos fixados no ponto. E às tantas nós já somos o ponto. Isto é a coisinha mais simples e dá imenso resultado. Pode ir treinando todos os dias antes da meditação. Visualizar o círculo e o pontinho lá dentro. Mas depois concentrar só no pontinho. A mim resultou. Quer dizer, resulta a resultar. Isto é um trabalho diário. Da mesma forma que cada ciência requer uma certa preparação e tem um método próprio, o Raja Yoga também tem o seu método. Através da meditação, do estudo e do serviço, passamos a ter um correto uso da mente que se alinhará com a alma. Este caminho leva-nos a reconhecer a importância de grupo. Leva-nos a reconhecer a consciência de grupo no plano físico e a alcançar os objetivos em grupo. Era o que estava a dizer há pouco. À medida que nós vamos usando a mente e nos vamos concentrando nos vários pontos e no ponto no centro do círculo, nós vamos criando uma expansão de consciência que nos leva a perceber a importância de grupo e dos grupos em que estamos inseridos e a importância que nós temos em cuidar dos pensamentos para que o grupo também se modifique. Porque quando nós percebemos que tudo aquilo que fazemos influencia tudo o que está à nossa volta, começamos a achar que nós temos que nos modificar a nós próprios, além de que somos só nós, só conseguimos modificar-nos a nós, não conseguimos modificar mais nada. E então este reconhecer da importância de grupo
consciência de grupo no plano físico e alcançar objetivos em grupo vai tornar-se algo evidente, porque nós começamos a usar o método da meditação, o método do Raja Yoga, que é meditação, estudo e serviço. E é importante aqui referir que quando falamos em grupo, não estamos só a falar nos nossos grupos, vá lá, espirituais. Estamos a falar no grupo da família, no grupo de trabalho, no grupo dos vizinhos, da sociedade. eh, Porque às vezes caímos também no extremo de pensar que o grupo é só aquele grupo que se reúne para meditar. Não, nós vivemos permanentemente em grupo, não é? Primeiro é o grupo da família, o marido, os filhos, enfim. E não podemos excluir nenhum desses grupos. Nenhum desses grupos. A constituição básica do homem. Componentes da personalidade. A ciência da meditação entende o facto de que um ser humano é essencialmente uma entidade espiritual, que ocupa a forma de uma personalidade. A personalidade em si é composta por 4 veículos ou corpos: o mental, o emocional, o físico etérico e o físico denso. Mental, emocional, físico etérico e o físico denso. A meditação tem como objetivo o controlo e o uso adequado desses veículos ou corpos, integrando-os em um todo unificado e coordenado, para finalmente fundir a personalidade e integrar-se com a alma. Até temos aqui alma em duplicado. Temos 2 almas. Acrescentar alguma coisa ou posso passar? Eu acho que podes passar já devido ao avançado da hora. Cada um dos veículos da personalidade é o agente de um tipo particular de energia e experiência, fornecendo tanto um mecanismo de percepção quanto um meio de expressão. A mente, ou corpo mental, distingue o verdadeiro do falso, avalia factos e pesa as opiniões e ideias próprias e de outros. A mente planeia e decide. É essencialmente um mecanismo crítico. O corpo emocional é aquele elemento da personalidade que percebe e expressa sentimentos: amor, ódio, desejo, aspiração, raiva ou a grande massa de todas as outras emoções. O corpo etérico é o corpo energético que interpenetra o físico denso e o condiciona pelo tipo e qualidade de energia que flui através dos canais etéricos. Este corpo é o meio de contacto e suprimento com o oceano de energias em que vivemos. O veículo físico denso funciona extensivamente como um autómato, respondendo aos pensamentos e sentimentos que fluem como energias através do corpo etérico, motivando as atividades físicas. Creio que está bem explícito, não é? Os corpos da personalidade. Sabemos que o denso e o etérico já estão integrados. Por isso é que nós não conseguimos perceber onde um começa e o outro acaba. Já o emocional e o mental nós já conseguimos perceber
que ainda não estão integrados. O trabalho de meditação tem como objetivo harmonizar as faculdades de pensamento e sentimento, coordenar e integrar os corpos mental e emocional em um todo coerente, evocando o fluxo de energia da alma. Quando os corpos mental, emocional e físico são guiados pelo propósito espiritual, os conflitos internos são resolvidos e a personalidade integrada torna-se um veículo puro para a expressão da alma, um meio de irradiar mais luz e amor no mundo dos assuntos humanos. Ou seja, isto parece muito fácil. Ah, quando nós dirigirmos as nossas emoções para cima, tudo se torna mais claro. Ou seja, como é que nós resolvemos os problemas emocionais? É pensar, é com uma mente disciplinada e pensar. Mas em vez de reagir, não é? Instintivamente como os animais, elevar essas emoções e, e pensar. Porquê? O que é que isto está? O que é que estou a sentir isto? E a partir daí, as emoções e a mente vão se integrando e ficamos mais mentais e não tanto emocionais. Claro que depois isto não termina. Que se ficarmos só pela mente, também ficamos muito, talvez frios, insensíveis. Não é isso que se pretende, não é? É discriminar, mas que as nossas emoções só se comportem de uma maneira que não afetem ninguém à volta, nem a nós próprios. Não sejam emoções negativas, densas. E isto tudo acontece se as puxarmos para este plano. E por hoje, Minhas queridas, obrigada. Vamos para a parte mais importante desta formação, que é a meditação. Mais uma vez, eu reforço que é muito importante que durante a semana leiam os textos. Eles são simples, mas são muito, muito profundos. E tem lá a sabedoria que nos vai ajudar para vidas. E pratiquem a meditação. Então vamos para a meditação e depois retiramos-nos em silêncio. E obrigada. Sentamo-nos numa posição confortável para meditar, com a coluna reta e sem tensão. Colocamos as mãos viradas para cima sobre as coxas. Fechamos os olhos para melhor concentração. Realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida
a penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos o nosso corpo relaxar. Vamos tomando consciência de cada parte do nosso corpo. E em cada expiração, sentimos as tensões desaparecerem. Levamos a nossa atenção para os nossos pés. E se houver alguma tensão, libertamo-la. Direcionamos a nossa atenção para as nossas pernas. Se observarmos alguma tensão, relaxamos, libertando-a. Damos atenção aos quadris e na expiração libertamos a tensão. Damos atenção aos braços, às mãos, aos ombros e ao pescoço. E na expiração libertamos a tensão. Agora, levamos a nossa atenção à cabeça e dirigimos o foco ao corpo emocional. Visualizamo-lo como se fosse um lago de águas cristalinas e tranquilas, como um espelho que reflete uma imagem de maravilhosa beleza. Sentimos o corpo emocional a serenar à medida que respiramos suave e ritmicamente. Agora, elevamos a nossa consciência ainda mais até alcançarmos o corpo mental. Corpo mental
vai se aquietando à medida que vamos tranquilizando os pensamentos através de respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, deixamos que siga, simplesmente. Agora, fazendo uso da nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos outra grande estrela resplandecente que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Conscientes da luz e da energia da alma como ponto central na consciência, pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntas por alguns momentos sobre o seguinte pensamento: semente. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor, que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor, que todos os homens amem. Examinemos primeiras palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. E a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor, que todos os homens amem. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra? E se o amor fosse a energia que envolvesse toda a humanidade? Visualizamos, então, o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta.
desde o ponto mais elevado da nossa alma até ao ponto mais baixo da manifestação física. Irradiamos as energias invocadas para todos os domínios da vida humana e para todas as partes do mundo. Somos um canal de transmissão de energia. E num ato de serviço à humanidade, derramamos as energias libertadas durante a meditação. Pronunciamos a grande invocação, visualizando a luz, o amor e o poder, irradiando e inspirando a consciência da humanidade. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra, desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que a fraca vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. Que luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra.